saiu de uma conversa hoje e algo estava errado. Não houve briga. Não houve gritos. Ninguém jogou nada no chão. E mesmo assim, você está aqui, com o peito pesado, os pensamentos acelerados, repetindo cada palavra, cada pausa, cada olhar, tentando entender exatamente onde aquilo virou. E o pior não é a dor. O pior é a confusão. Porque como você explica para alguém que foi destruído em silêncio? Isso tem um nome, tem uma mecânica precisa. E hoje, você vai entender cada engrenagem desse sistema, porque a ignorância sobre ele é exatamente o que o mantém funcionando contra você. Maquiavel escreveu algo que a maioria das pessoas prefere ignorar. O mundo não se move por boas intenções. Ele se move por poder, por estratégia e por quem entende as regras do jogo, enquanto o outro ainda acha que está numa conversa normal. Pessoas tóxicas são jogadores instintivos. Você provavelmente nem sabe que está numa partida. Isso muda agora. Existe um erro que quase todo mundo comete, e ele começa no momento exato em que você tenta entender uma pessoa tóxica usando a sua própria lógica. Você pensa, se eu explicar com calma, ela vai entender. Se eu mostrar o quanto estou sendo afetado, ela vai recuar. Se eu for paciente o suficiente, chegamos num acordo. Essa suposição é o coração do problema. Porque você está tentando jogar xadrez com alguém que está jogando damas, e que, além disso, está dispostos a virar o tabuleiro se começar a perder. A pessoa tóxica não processa relações da mesma forma que você. Onde você enxerga conexão, ela enxerga acesso. Onde você oferece vulnerabilidade como sinal de confiança, ela arquiva como munição para uso futuro. Onde você vê uma conversa difícil, mas necessária, ela vê uma oportunidade de renegociar o controle. Isso não significa que toda pessoa difícil é um monstro consciente. A maioria nem percebe o que faz. O comportamento está tão enraizado, tão automatizado, que é simplesmente o sistema operativo natural delas. E você tentando explicar seus sentimentos para esse sistema é como tentar convencer uma calculadora de que 2 mais 2 deveria ser 5, porque você está triste. A calculadora não está errada. Ela simplesmente não foi programada para te ouvir. Aqui está o que ninguém te conta sobre pessoas tóxicas. Elas não funcionam a partir da força. Elas funcionam a partir do medo. No centro de todo comportamento manipulador, existe um terror silencioso e constante. O medo de ser irrelevante. O medo de não importar. O medo de ser uma pessoa comum que ninguém vai sentir falta. E a única forma que encontraram de silenciar esse terror é garantindo que elas importam para você. Que tem poder sobre o que você sente, que com um único comentário calculado conseguem arruinar a sua tarde. Se conseguem fazer você duvidar de si mesmo com uma frase, então devem ser poderosas. Se conseguem fazer você se justificar por coisas que você nem fez, então tem controle. Se conseguem fazer você pensar nelas às 3 da manhã, então existem. A reação emocional que elas arrancam de você é a única prova que precisam de que valem algo. Quando você entende isso, tudo muda. Porque agora você sabe que na maioria das interações com uma pessoa assim, o objetivo nunca foi a conversa em si. O objetivo era sempre extrair uma resposta emocional sua. E quando você para de entregar essa resposta, a estratégia inteira desmorona. Maquiavel entendia que a maior vantagem num conflito não é a força bruta, é a ilegibilidade. Um adversário que não consegue te ler não consegue te atacar com precisão. Ele dispara no escuro. E no escuro, as balas se perdem. As pessoas tóxicas são leitoras extraordinárias de sinais emocionais. É essa habilidade mais afiada que possuem. Elas te escaneiam constantemente, às vezes de forma tão sutil que parece conversa normal. Mas estão mapeando. Estão procurando os botões. Os pontos onde você hesita, onde você baixa os olhos, onde a voz muda levemente. Se sabem que você tem inseguranças profissionais, vão encontrar formas de questionar sua competência de um jeito que pareça uma observação inocente. Se sabem que você teme ser abandonado, vão usar o silêncio como punição. Se sabem que você precisa de aprovação, vão distribuir elogios com uma irregularidade calculada que te mantém sempre tentando merecer o próximo.
A defesa contra isso não é contra-atacar. É desaparecer como alvo. Você precisa se tornar emocionalmente ilegível, não frio, não distante de uma forma que mostra que você está se protegendo, porque isso também é informação. Ilegível mesmo, plano, neutro, como uma parede lisa onde nenhum gancho consegue se fixar. Respostas curtas. Tom uniforme. Sem elevação emocional quando provocado. Sem deflação visível quando atacado. Isso não é fraqueza disfarçada de calma. Isso é disciplina pura. É o exercício mais difícil e mais poderoso que você pode desenvolver numa relação com alguém assim. Existe uma tática específica que aparece em quase todos os relacionamentos tóxicos e que causa um nível desproporcional de destruição emocional. Ela se chama triangulação. A lógica é simples. Nunca te confrontar diretamente quando é possível usar uma terceira pessoa para desestabilizar. Pode ser um colega de trabalho que de repente recebe elogios excessivos na sua frente. Pode ser uma ex-parceira mencionada casualmente numa conversa, onde não havia nenhum motivo para o nome aparecer. Pode ser um amigo com quem de repente compartilham segredos que de você ocultam deliberadamente. O objetivo não é essa terceira pessoa. O objetivo é você. Querem plantar a semente da comparação. Querem que você se sinta substituível. Querem que você comece a competir pela atenção deles, porque no momento em que você compete, eles assumem automaticamente a posição de juiz. E um juiz tem poder absoluto enquanto os competidores se desgastam tentando provar seu valor. A resposta maquiavélica para a triangulação é recusar a entrar na arena. No instante em que você percebe que está sendo comparado, que está sendo colocado numa posição onde precisa provar que vale mais do que alguém, você simplesmente recua, sem ciúme visível, sem reclamação, sem raiva performática. Você cede o espaço em silêncio. O juiz fica sozinho no tribunal. O espetáculo foi cancelado. E sem competidores, o poder que construíram tão cuidadosamente se dissolve no ar. Quando alguém te provoca, o instinto é se defender. É completamente humano. É também um erro estratégico que custa caro. No momento em que você se defende, confirma que o ataque funcionou. Entregou o mapa das suas vulnerabilidades de presente com um laço em cima. Imagine uma reunião. Alguém faz um comentário público insinuando que você não carrega seu peso enquanto os outros trabalham de verdade. O objetivo é te alterar, fazer você parecer defensivo, instável, desproporcional. A resposta treinada não é se justificar, não é contra-atacar. É uma pausa de 3 segundos, olhos no rosto da pessoa, tom completamente plano. Que ponto interessante. E então, você vira e continua com o que estava fazendo. Esses 3 segundos de silêncio antes da resposta têm um peso específico. Comunicam que você considerou o ataque, decidiu que não merecia a energia real e seguiu em frente. Sem drama, sem urgência, sem a reação que foi buscar. O comentário dela ficou suspenso no ar, sem ancoragem, sem sua reação para validar que foi eficaz. Ao ver que parece pequeno, não porque você o insultou de volta, mas porque se recusou a tratá-lo como algo que merecia uma resposta real. Cada informação pessoal que você compartilha com uma pessoa tóxica é um recurso estratégico que ela armazena. Isso não é paranoia, é observação pura. Quando você conta para alguém que está passando por dificuldades financeiras, essa pessoa não guarda essa informação para cuidar de você. Ela guarda para o momento em que precisar reduzir você publicamente com uma sutileza que só você vai sentir, quando você compartilha seus medos mais profundos numa noite de intimidade aparente. Você não está construindo conexão. Você está fornecendo um arsenal. A resposta estratégica não é se tornar uma pessoa fechada e fria, é se tornar estrategicamente vago. Quando perguntarem como você está, ocupado, muito acontecendo, mas resolvendo. E então, devolva a pergunta. Porque pessoas tóxicas adoram falar de si mesmas. E enquanto falam, você escuta, aprende os padrões delas, entende as motivações e permanece intacto.
Isso vale também para o que você exibe publicamente. Vivemos numa época que glorifica a transparência radical, que chama de autenticidade o ato de publicar cada conquista, cada luta, cada insegurança. Para uma pessoa tóxica que observa sua vida de fora, essa suposta autenticidade é um mapa detalhado de onde ela deve apontar. Sua privacidade não é desonestidade. Sua privacidade é arquitetura de poder. Pense na sua vida como uma fortaleza. Os muros não existem porque você esconde algo vergonhoso. Existem porque não é todo mundo que merece acesso ao que está dentro. Aqui está uma das ferramentas mais contraintuitivas e mais eficazes que você pode usar numa interação tóxica. Concordar com a superfície. Quando alguém te ataca verbalmente, eles chegaram preparados, montaram o argumento esperando resistência. O plano deles precisa da sua fricção para funcionar. Sem ela, o ataque desmorona sobre si mesmo. Então, quando alguém te acusa de não se importar, de não fazer o suficiente, de ser o problema constante na vida deles, em vez de montar sua defesa com evidências e histórico, você simplesmente diz: pode ser que você tenha razão. Talvez eu não esteja fazendo o que você espera. E para, sem pedido de desculpas elaborado, sem promessa de mudar, sem entrada no debate sobre quem fez o que e quando. Só concordância superficial, seguida de silêncio. Essa resposta é cirurgicamente letal porque retira o campo de batalha inteiro. A agressividade deles fica suspensa no ar, sem nada para pousar. Os guantes estão vestidos, mas não há ninguém para golpear. Seu ego vai resistir. Vai querer justiça. Vai querer apresentar os fatos, a linha do tempo, a prova de que você não era o problema. Mas quantas vezes você ganhou uma discussão real com alguém assim? Quase nunca, porque eles não debatem para encontrar a verdade. Debatem para dominar. Então, entregue a pequena vitória imaginária. Proteja sua paz real e vá construir em silêncio. Existe algo acontecendo no seu corpo que vai além da psicologia. Algo biológico, físico, que explica por que é tão difícil se afastar, mesmo quando você sabe que deveria. Seu corpo se tornou literalmente dependente do ciclo. Pessoas tóxicas não te machucam o tempo todo, porque se fizessem, você sairia rápido e não voltaria. Elas operam através do que a psicologia chama de reforço intermitente, talvez o mecanismo de condicionamento mais poderoso que existe. Dias de paz genuína, momentos de conexão intensa e risadas reais. Aparente cuidado profundo que parece confirmar que tudo vale a pena. E então, sem aviso, sem motivo aparente, o frio. O silêncio como punição. O comentário que dissolve 3 semanas de bem-estar em 30 segundos. Essa montanha-russa cria uma química específica no seu cérebro. Os momentos de ataque disparam o cortisol, mantendo seu sistema nervoso em estado de alerta constante. E quando vem a migalha de afeto, o pedido de desculpas pela metade, o gesto de reconciliação calculado, seu cérebro libera dopamina numa quantidade proporcional ao quanto estava privado dela. Você se tornou dependente de uma substância que a própria pessoa te roubou primeiro. É por isso que dói tanto quando você tenta se afastar. É por isso que sua mente seleciona apenas as memórias boas quando você considera colocar distância. Não é fraqueza de caráter. É abstinência química real. Quando você entende isso, algo muda profundamente. A culpa perde o peso. Você não é fraco por querer voltar. Você é um organismo humano se desintoxicando de uma dependência que foi criada deliberadamente. Como qualquer desintoxicação, arde. Por um tempo considerável, arde muito, mas a clareza que vem depois é permanente. Agora vamos falar de algo que talvez seja a ferramenta mais subestimada de todas: a sua ausência. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre pronto para aparecer, você está comunicando algo de forma inequívoca. Acesso a mim não custa nada. E quando algo não custa nada, é tratado como se não valesse nada. A pessoa tóxica na sua vida construiu toda a estratégia assumindo que você vai estar lá, que a mensagem vai ser respondida, que a ligação vai ser atendida, que mesmo depois de um ataque, você vai estar presente no dia seguinte, esperando normalizar as coisas.
Quando você começa a retirar essa disponibilidade, você destrói as fundações de tudo que ela achava que sabia sobre você. Isso não é passividade agressiva, não é jogo. É o estabelecimento de limites reais, que são simplesmente informação clara sobre o que você aceita e o que não aceita mais. Comece a introduzir escassez, não em explosão dramática, não como declaração de guerra. Simplesmente deixe as respostas demorarem mais. Deixe de estar disponível em horários que antes eram garantidos. Escolha quais reuniões e compromissos realmente merecem sua presença. Eles vão notar. Vão dizer que você está diferente, distante, que mudou. Sua resposta é simples e plana. Você tem estado focado em coisas pessoais. E então, muda de assunto ou encerra a conversa. Você está ensinando, com ações e não com palavras, que o acesso a você precisa ser conquistado com respeito e pode ser revogado a qualquer momento. Existe um momento em que a defesa não basta. Quando alguém cruza linhas que afetam sua reputação, seu trabalho, sua credibilidade diante de outros. Nesses momentos, o silêncio absoluto não é a única resposta. É preciso mover-se com precisão. Se alguém te ataca em público usando humor ou sarcasmo como cobertura, não ignore e, sob nenhuma circunstância, ria junto. Pare, olhe para a pessoa e, com uma curiosidade genuína, completamente desprovida de raiva ou ironia, pergunte que ela explique melhor o que quis dizer. Essa pergunta é uma armadilha elegante. Se ela fez o comentário para te reduzir na frente de outros, fez sob a proteção da cortesia social. A cobertura existe para que qualquer reação sua pareça exagerada. Mas quando você para e pede explicação, arrasta as intenções dela para a luz. Agora ela tem que escolher: explicar o veneno em voz alta, assumindo a responsabilidade diante de todos, ou recuar dizendo que era só uma brincadeira. Se ela explica, expôs a si mesma. Se ela recua, você simplesmente diz "tudo bem", com um tom neutro, e deixa o silêncio pousar sobre ela por mais alguns segundos. De qualquer forma, o que era invisível ficou visível. Atacar você se tornou socialmente perigoso para ela. E na próxima vez, vai pensar bastante antes de tentar. Se tentam destruir sua reputação nas sombras, contando versões da história onde você é o vilão, o pior movimento possível é perseguir os rumores tentando se defender com cada pessoa que encontrar. Isso te faz parecer desesperado, te faz parecer culpado e dá oxigênio exatamente para o fogo que está tentando apagar. A resposta estratégica é construir uma fortaleza tão sólida ao seu redor que a história dela simplesmente não faça sentido para quem te vê todo dia. Seja tão consistentemente profissional, tranquilo e inteiro com todos os que estão ao seu redor, que quando a narrativa deles chegar, as pessoas que te conhecem não consigam encaixá-la na realidade que observam. Seu comportamento diário é o contra-argumento mais poderoso que existe. Não precisa de nenhuma palavra. É lento esse caminho. É a verdade, mas é absolutamente indestrutível. Com o tempo, pessoas que vivem de manipulação inevitavelmente se revelam. As histórias deixam de se encaixar. As versões começam a contradizer umas às outras. A máscara vai caindo por peso próprio. Você só precisa manter sua posição e deixar a gravidade trabalhar. Há situações onde a única resposta verdadeira é a saída completa, sem cerimônia, sem declaração de intenções, sem a última grande conversa, porque a maioria das pessoas erra feio nessa hora. Escrevem cartas longas, buscam o fechamento emocional. Querem que a pessoa finalmente entenda o quanto machucou. Querem o reconhecimento, o arrependimento, a revelação. Mas alguém que passou anos moldando a dinâmica para ter controle sobre você não vai ter uma epifania porque você deu um discurso final bem articulado. Vai usar essa última conversa para manipular mais uma vez, para injetar dúvida, para te fazer sentir culpado pela própria saída, para te atrair de volta à órbita com uma promessa que já foi feita e quebrada antes. A saída mais poderosa é a saída silenciosa. Você simplesmente começa a desaparecer do mapa delas. Respostas cada vez mais raras. Distância construída sem drama. Um dia, você simplesmente não está mais lá. Sem discurso. Sem explicação.
sem despedida que possa ser convertida em munição. Você não deve uma cerimônia de encerramento para alguém que usaria suas palavras finais para te ferir mais uma vez. Elas vão odiar o silêncio, precisam da última palavra, precisam ou de uma vitória declarada ou da versão onde foram as vítimas da sua crueldade. O silêncio absoluto nega esse espetáculo final. Deixa tudo sem resolução do lado delas, que é exatamente onde o desconforto precisa ficar. Prepare-se para o que vai acontecer meses ou até anos depois. Quando as portas estiverem fechadas, quando você tiver se tornado ilegível e sua ausência for uma realidade permanente, elas vão voltar. Não de forma agressiva, de forma suave e quase casual. Uma mensagem perguntando como você está, um parabéns no aniversário, uma interação discreta numa rede social. Algo pequeno o suficiente para ter negação plausível caso você não responda. Isso não é arrependimento. Não é percepção tardia do quanto você valia. Não é saudade genuína. É um sinal de radar enviado no escuro para verificar se a porta ainda está entreaberta. Para testar se ainda conseguem gerar uma reação em você. E aqui está o que precisa estar gravado de forma permanente. Responder a esse contato, mesmo para dizer que os deixa em paz para sempre, é confirmar que ainda importam o suficiente para provocar uma reação. É exatamente o que foram buscar. O golpe final, o movimento que fecha o ciclo de forma definitiva e irreversível, é deixar essa mensagem cair no vazio. Silêncio absoluto. Sustentado, sem exceções. É a única resposta que eles não conseguem manipular, redirecionar ou transformar em narrativa. Tudo que vimos até aqui tem um único destino final. E esse destino não é a vingança no sentido que você talvez imagine. Não é fazer elas sofrerem. Não é uma noite de confronto glorioso, onde tudo finalmente é dito. A vingança real, a que realmente funciona, a que realmente destrói o poder que elas tinham sobre você, é simplesmente esquecer que existem enquanto você constrói algo extraordinário. Cada energia que não vai mais para gerenciar a toxicidade vai para alguma outra coisa. Para um projeto, para uma relação real, para o desenvolvimento de algo que é genuinamente seu. Aquela versão de você que estava sendo drenada, limitada, constantemente ocupada, tentando ser o suficiente para alguém que nunca teve intenção de te achar suficiente. Essa não era você de verdade. Você nunca foi sensível demais. Nunca foi o problema que elas diziam ter que suportar. Você foi uma pessoa que entregou confiança genuína para alguém que não tinha a capacidade moral de merecê-la. Isso não é um defeito de caráter. É uma lição que agora você domina. Maquiavel entendeu que o poder real nunca foi sobre força. Foi sempre sobre quem entende o jogo enquanto o outro ainda está tentando descobrir as regras. Agora você entende as regras. A pergunta que fica não é como você vai se defender da próxima vez. A pergunta que fica é o que você vai construir com toda a energia que estava sendo consumida. Porque a verdadeira força nunca foi parar de sentir. A verdadeira força é sentir tudo, entender tudo, e ainda assim escolher sua resposta com intenção fria e deliberada. É a diferença entre ser arrastado pela tormenta e ser quem aponta o rumo do barco dentro dela. Essa pessoa, você já é. Só precisava de espaço suficiente para respirar.